Abra o livro didático de história de vocês na página 11. Hoje nós vamos falar sobre as diferentes formas de trabalho no município, zona rural e zona urbana. A gente vem compreendendo, e a gente, tanto na matéria de história como na matéria de geografia, que os municípios eles têm características e necessidades diferentes. E o estilo de vida das pessoas daquele município, ele se adequa de acordo com as atividades econômicas que ali são realizadas, tá? Na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais e a extração de recursos naturais são atividades em maior destaque. Então, por mais que essas atividades sejam características da área rural, elas acontecem com técnicas e formas diferentes. Nós vamos ver aí nessas imagens do final da página 11, o plantio de hortaliças, no caso, o alface. Esse plantio ele acontece aí de duas formas. A primeira técnica aqui é a hidroponia. Então, eles são plantados em tubos de água e essa água que passa ali pelo tubo, ela é rica em nutrientes. Quando as raízes entram em contato com essa água, então aí a hortaliça cresce saudável. E a segunda técnica aqui, que é a técnica tradicional de plantio na terra. Em outras atividades podem ser utilizadas técnicas com o objetivo de aumentar a produção e diminuir os impactos ambientais. Então, quais são essas técnicas, por exemplo, aqui no plantio de hortaliças? É o uso da estufa, aqui, ó, tanto aqui como aqui. Essa estufa, ela aumenta a produção no sentido de que ela vai proteger as hortaliças, de impactos ambientais, como raios solares e coisas que prejudicam o crescimento da hortaliça. E também ali ela mantém a umidade daquele ar estabilizada, e impede também que as hortaliças não se desenvolvam. Outra atividade são as atividades realizadas em litorais, rios e no campo, que aqui é a pesca. A pesca, para os pescadores, o sucesso do trabalho depende do tipo do peixe, da época do ano, do nível da água e da fase da lua. Então, esses detalhes, eles são passados de geração em geração. Então, os antepassados dessas pessoas perceberam, por exemplo, que quando a lua está cheia, certo tipo de peixe aparece mais. Então, eles foram desenvolvendo essas técnicas e passando para os seus filhos e sucessivamente, tá? Então, a primeira técnica que a gente vê aí é a pesca com rede, Então, a gente tem um pescador lá do município de Tamandaré, em Pernambuco, usando a rede para aí fazer a pesca do peixe. E a segunda forma aí é a pesca com arco e flecha, tá? Que também eu acredito aí que é usado mais em comunidades indígenas, Até porque a questão da pesca da comunidade indígena, ela é mais voltada para a subsistência, então para eles mesmos consumirem. Porque se a rede eu consigo pegar uma quantidade maior de peixe, ou seja, por mais que eu vou usar para consumo da minha família, eu também consigo vender, E já o arco e flecha, a gente consegue uma quantidade menor de peixe. Então, geralmente, não é para vender, mas para consumir. As diversas atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais das pessoas de determinada comunidade e também conforme a tecnologia disponível na região, tá? Aí tem um destaque falando sobre o Quilombo de São Brás, no município de Santo Amaro, na Bahia, onde os homens pescam em mar aberto, então eles jogam a rede lá em mar aberto e fazem a pescaria, e as mulheres vão para os manguezais fazer aí a captura, dos mariscos, dos caranguejos. O manguezal, ele é um bioma aqui da nossa fauna brasileira, e ele é assim como se fosse uma lama, sabe? E os
caranguejinhos, eles entram nos buraquinhos nessa lama e ficam lá escondidinhos. As mulheres dessa comunidade e de outras comunidades também, mas essa que a gente está falando, elas retiram esses mariscos e anteriormente, como eu já falei em relação à pesca também, isso acontecia para consumo ali das pessoas da região. Mas agora, tanto a questão da pesca como a questão do marisco, né? Eles são também para uma forma de atividade econômica, para eles venderem e obterem ali condições para outras coisas. A palavra quilombo, que está em destaque, é o lugar para onde os africanos escravizados fugiam, né? E na atualidade os descendentes desses africanos moram nessas comunidades e ainda tem assim muito da cultura que foi deixado lá. Aí na página, deixa eu dar uma olhada, 13, na seção Eu Historiador, nós temos uma pintura de Portinari. Ela foi feita no ano 1937. A técnica que ele usou é o craft color, né? Que é a pintura sobre o papel. E atualmente ela está no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, tá? Então, essa pintura, ela mostra trabalhadores colhendo o algodão, né? Tanto é que a pintura se chama colheita de algodão. Então, aí a gente percebe que são vários trabalhadores e eles estão fazendo a colheita desse produto que é o algodão. E de acordo com a pintura, de acordo com a leitura, responda as questões. A. Que tipo de atividade foi representada na obra? Então, a gente tem aí uma colheita de café, plantação de milho ou uma colheita de algodão? Responda. Letra B. A técnica representada na obra é utilizada há muito tempo por várias gerações ou uma novidade para os produtores. O que você acha? Essa técnica é atual, é agora que apareceu ou já vem aí de muito tempo? Na letra C, justifica a resposta da letra B. Então, de acordo com o que você responder na letra B, você vai justificar na letra C. Número 2. Pesquise outra maneira de colher esse produto atualmente no Brasil. Responda às questões. Então, vocês vão pesquisar sobre a colheita de algodão atualmente no Brasil e através da pesquisa que você fizer, você vai responder. Letra A. Esse tipo de colheita faz uso de equipamentos? Quais? Então, esse tipo de colheita atual, tá? Que você vai pesquisar. Faz uso de equipamentos? Quais equipamentos? E a letra B. Quais são as vantagens dessa técnica de colheita? Então, a técnica que você encontrou aí. Quais são as vantagens dessa nova técnica? Letra C. Para usar essa técnica é preciso haver muitos trabalhadores, como foi representado na obra de Cândido Portinari? Sim ou não? Tá? E no número 3, qual é a principal atividade realizada na área rural no município onde você mora? Também é necessidade de fazer uma pesquisa aí, coloca lá, atividades econômicas realizadas na área rural de Goiânia. E aí a gente vai ter aí a pesquisa e vocês respondam. Qual é a principal? O que mais é utilizado? E aí a gente tem um destaque para a comunidade de Mumbuca, que também é uma comunidade quilombola, e mostra aí uma mulher usando o capim dourado, que é uma planta, né, que eles fazem artesanato.